Vamos nessa. Chegamos. E aí, galera? Vamos nessa. Mais uma etapa aí do nosso React. Vamos começar a brincadeira depois do React maravilhoso aí do Feio. Boa noite, galera. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver vendo essa live em outro momento, aí se você estiver vendo em outro momento já não vai ser mais live, né? Mas tamo aí, cara. Uma quinta-feira de março em Campo Grande, Rio de Janeiro, para mais um react. Hoje eu vou fazer um react aqui do canal que eu gosto muito, que é o Vogalizando a História, desse nosso parceiro aqui, tem outro parceiro dele também. E eu vou fazer sobre o Homem da Máscara de Ferro, mito ou verdade, o que é verdade no filme, se os caras viajaram na batatinha. Eu gosto de dar uma viajada, né? Mas vamos zerar aqui. Vamos nessa, vamos ver o que sai disso aí. Durante 34 anos, um prisioneiro identificado como Eustache Dauger foi mantido em várias prisões francesas, incluindo a Bastilha, sem nunca ter vindo a público seu verdadeiro nome e qual crime ele cometeu, o que contribuiu para que uma série de lendas a respeito dele se espalhassem pela França e depois pelo resto do mundo, sendo a mais conhecida delas a de que ele usava uma máscara de ferro para manter o prisioneiro desconhecido. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai falar sobre o Homem da Máscara de Ferro. Uma vinheta que esconde o rosto do Leonardo DiCaprio. Em 1669, o Marquês de Louvois, então secretário de Estado para a Guerra da França, enviou uma carta para Benigues d'Auvin de Saint-Mars, o governador da prisão de Pignerol, avisando que chegaria lá um prisioneiro identificado como Eustache Dauger, que tinha que ficar fechado, numa sala que ficasse depois de várias... Eustache Dauger, o Homem da Tornozeleira de Ferro. Você conhece esse? Portas para que ninguém ficasse de conversa com o cara, e o contato que se teria com ele seria uma vez por dia só, tanto para alimentação quanto para qualquer outra coisa que ele precisa. Meteram aqui no desenho a porra da máscara que tá parecendo o Bender do Futurama. Precisasse. E se o prisioneiro falasse além do necessário, ia ser morto. Eram condições rígidas, então é normal que se imaginasse que o crime que esse cara cometeu foi grave, mas até hoje não se tem certeza do que ele fez para ser preso nessas condições. Muito do que se sabe sobre ele vem das correspondências que o Saint-Mars trocou com seus superiores, principalmente com o Louvois, e uma dessas cartas diz que o prisioneiro foi preso por conta do que sabia e por causa do trabalho que ele desempenhava. Se sabe que ele foi detido perto de Calais em 1669 e a falta de qualquer luxo na prisão mostra que ele não era alguém da nobreza. A carta do Louvois apresentando esse prisioneiro perto do Falé ali, tá ligado? Ali perto de Santa Teresa. Foi ali que ele tava preso. Por Saint-Mars, disse que ele era um simples criado e não ia precisar de muita coisa. E foi notado nela que o nome do prisioneiro estava com uma caligrafia diferente. Provavelmente a carta foi escrita por alguém sem o nome do prisioneiro. Talvez para que nem o escrivão soubesse quem era. E depois foi colocado o nome Eustache Dauger. A prisão de Pignerol hoje fica em território italiano. Na época ainda era parte da França. E lá ficavam poucos prisioneiros por vez. Geralmente uma galera que era um constrangimento para o Estado. Tipo o Marquês de Lauzun, que ficou noivo de uma prima do rei Luís XIV sem o consentimento dele e foi em cana. Caramba. Pô, mano. Vou te falar. Esses retratos que a galera fazia, mano, era maneiro, mas era meio que uma avacalhação com a pessoa, né? Não? Porque se essa pessoa é pior do que isso, parceiro... Sem o consentimento dele e foi em cana. Pois é um motivo muito idiota pra prender alguém, né? O outro malandro também, cara. Tipo, cadê? Hoje ficou noivo de uma prima... Porra, olha essa porra, mano. Porra do cabelo do cara parece um monte de pipoca, velho. Do rei Luís XIV. Pô, aí eu te falo, aí os caras falam, não, porque antigamente a nobreza, não sei o que. Porra, mano, é a cafonice da porra, parceiro. Os caras querem voltar pro passado, quer ser medieval de novo. Feira medieval, os caralho aí. 14, sem o consentimento dele e foi em cana. Pois é um motivo muito idiota pra prender alguém, né? Pedindo a prima em casamento sem eu saber. Quê?
Pô, vou te falar, mano. Se tiver... Hoje em dia tem uns doidão aí que se pá faz isso aí, brother. Mas, pô, brother, tem uma galera aí que também se prendesse também que... Vou ficar quieto. Cadeia. O Lauzon era um cara rico, importante, e alguns caras ricos importantes que eram presos na época podiam ter criados dentro da prisão. Só como esses criados acabavam na prática virando prisioneiros também, não era fácil essa gente que aceitasse esse serviço. E como o Saint-Mars não conseguiu achar um criado por Lauzon, ele escreveu pro Louvois perguntando se o Daguerre podia desempenhar esse papel. O cara já tá ali mesmo. Segundo o próprio Saint-Mars, o Daguerre era um prisioneiro tranquilo, não causava nenhum problema. Os outros ali sempre reclamavam, tentavam fugir, mas ele não incomodava ninguém. Só que o pedido foi negado. Alguns historiadores especularam que talvez porque o Daguerre, ou o prisioneiro misterioso, e o Lauzon se conhecessem. E como o Lauzon eventualmente ia sair da prisão, visto que o crime dele não era lá uma coisa tão grave, e ele era membro da nobreza, podia ser que o Lauzon conversasse com o Daguerre dentro da prisão sobre o motivo que levou ele a ser preso e esse segredo deixasse de ser segredo. Essa hipótese de que eles se conheciam ficou mais forte depois que um novo pedido para o Daguerre atuar como criado foi feito e aceito, mas dessa vez por um outro prisioneiro, o Fouquet, que trabalhava na administração de finanças do reino, foi acusado de passar a mão num dinheiro público e não tinha chance de ser libertado. Só que o Daguerre só podia servir a ele quando o criado que ele já tinha tivesse incapacidade de executar as funções. Esse pedido foi feito porque o criado do Fouquet já andava meio doente. E outra exigência era que o Daguerre não se encontrasse com mais ninguém. Caso Fouquet e o Lauzon fossem se encontrar... Vamos lá. Vou dar uma pausada aqui, porque eu não sei se ele vai falar sobre a questão da ligação da história com o filme. Mas eu quero dar uma passada sobre isso, né? Essa questão do prisioneiro com a máscara de ferro. Tem o filme, né? O Homem da Máscara de Ferro. Inclusive, brother, esse filme... Ele foi, acho que foi o primeiro filme que o DiCaprio fez depois do Titanic, né? Porque foi o sucesso da porra. E o DiCaprio não foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo Titanic. O que eu acho que dentro do contexto da época é sacanagem. Porque o personagem dele, tipo, é muito, muito importante ali na trama e ele faz bem. Aí eles fizeram esse filme, mano, pra tentar pegar esse hype e dar um get up nessa história aí também, tá ligado? E, porra, mano, o elenco é pica. É o Jeremy Irons, o Malkovich, né? E o Gerard Depardieu. Tem mais uma galera. Aí tem uma ligação com os Três Mosqueteiros, né? Se eu não me engano. É isso. Que eles fazem uma porra de uma salada do cacete, tá ligado? Tem uma época que os caras faziam muito isso, né? Pegar uma história e fundir com outra pra virar uma parada diferente. E na história desse filme era meio que o cara que era o prisioneiro, ele era o... Brother, eu vou dar o spoiler porque foda-se, né? Porque esse filme deve ter mais de 20 anos. Muito mais. Tem quase 30 anos. Aí... A história é que o moleque, ele é um irmão gêmeo do rei. Só que por alguma treta lá, ele não poderia ter dois pra não ter merda na sucessão do trono. Aí eles descobrem, um deles lá dos mosqueteiros sabe disso. E o rei que tá, mano, o gêmeo que tá como rei é o maior arrombado. Tá ligado? Aí eles meio que fazem uma parada pra ele entrar no lugar do outro, tá ligado? Eu acho um filme divertidinho, tá ligado? É um filme maneirinho. Mas eles pegaram essa história aqui e hollywoodizaram dessa forma. O Daguerre não podia servir o Fouquet naquele dia. Outro documento que hoje é sabido é uma carta que o Louvois enviou para o próprio Fouquet em 1678, perguntando se o Daguerre já tinha falado com ele na frente do outro criado sobre o que ele fazia antes de ser preso. E a resposta era para ser enviada. Ou seja, o bagulho da máscara era meio que também para manter o mistério do que o cara fez, né? Direto. Agora até eu tô curioso.
para ele não podia passar pelo governador Santo Márcio, o que demonstra preocupação em manter sigilo com o que o Daguerre fazia. Em 1680, o Fouquet morreu e se descobriu um buraco na cela dele que se conectava a um buraco na cela do Lauzun, o que levou o Santo Márcio a pensar que o Lauzun tinha sido informado da existência do Daguerre e decidiu que o Daguerre tinha que ser transferido de cela e o Lauzun informado que aquele prisioneiro tinha sido libertado. O próprio Lauzun seria É uma história parecida com um gancho que eles fazem no filme, né? libertado em 1681. E naquele mesmo ano, Santo Márcio foi nomeado governador de uma outra prisão, o Forte dos Exilados. E quando foi para lá, o Daguerre foi junto, sendo chamado pelos guardas e na correspondência como velho prisioneiro. Em 1687, eles se mudam de novo para Sainte-Marguerite e foi durante essa viagem que surgiram boatos que o prisioneiro usava uma máscara de ferro. Aquela ainda não ia ser a última prisão por onde eles passaram. Em 1698, o governador foi promovido de novo, agora ele ia chefiar a Bastilha, em Paris, e mais uma vez, com ele tendo que ir para lá, o prisioneiro misterioso foi junto. Um tenente da época anotou que o governador Santo Márcio trouxe com ele um prisioneiro cujo nome não era falado e era mantido sempre mascarado. O Daguerre foi colocado numa... Pô, mas o cara... Pô, devia ficar, né? Eu ia perguntar, mas o cara devia ficar na cela com porra. Imagina, mano, o cara ficar direto com a porra da máscara na cara, velho. Devia ser cheio de micose, tá ligado? É igual eu, mano. Eu sou tipo o homem do boné de ferro, tá ligado? É muito difícil você me ver sem boné. Cela solitária, e quem ia alimentar ele era o segundo em comando da prisão, não ia ser qualquer um não. Mas em 19 de novembro de 1703, o prisioneiro morreu. O tenente anotou que ele não estava doente, morreu às 10 da noite depois de assistir à missa e se sentir disposto, sendo registrado nessa mesma anotação que o falecido era o prisioneiro desconhecido com a máscara de veludo preta. Até hoje, não se sabe a verdadeira identidade do prisioneiro, mas uma série de teorias que já eram populares na época continuam aí até hoje. Toda a prisão dele aconteceu durante o reinado do Luís XIV, e uma das histórias mais comuns da época diziam que o prisioneiro Luís XIV, deve ter alguma escola aí com esse nome, né? misterioso era um irmão gêmeo do rei que foi mantido sob uma máscara de ferro para que a sua verdadeira identidade nunca viesse a público e ele não fosse uma ameaça à coroa do monarca. Variações dessa história dizem que esse irmão gêmeo nasceu alguma... Isso. O DiCaprio era um gêmeo, né? Era um maluco que tava com a máscara. Que, porra, não lembro não sei se era Remy. Pode ser Remy, tudo é Remy nos filmes que tem francês. Os caras têm uma... Os caras têm uma criatividade pra botar nome francês. É igual mexicano, o é José. Americano é foda, né? Aí são os dois irmãos, aí tipo tem o outro lá que é o rei, que é o que se deu bem, que não foi preso. Pô, mano, essa história é mó vacilo, né? É mó arrombado, tá ligado? Mó filho da puta. Inclusive, na história, ele... Aquela história clássica, né? Ele mandou o filho... O filho, acho que um dos personagens, não sei se foi os Três Mosqueteiros aqui, D'Artagnan, Porthos, Aramis. Mandou o filho de algum dos caras aí do Porto, sei lá, pra guerra, pra ficar com a noiva do cara, tá ligado? Aí nisso aí o pai dele já fica doido e já aciona o plano pra botar esse arrombado pra se fuder. Horas depois do rei e foi mandado para a ilha de Jersey com outro nome, acreditando ser um filho ilegítimo do rei Carlos II da Inglaterra. Mas, durante o encontro com o suposto pai, o pai revelou a verdade para ele depois de ver nele a semelhança com o Luís XIV e depois de ter conspirado contra o rei, foi preso. Outros disseram que ele era irmão mais novo do rei, filho da rainha Ana com o cardeal Mazarin. Porra, aí a galera tem tudo a mesma cara, mano. Os caras fazem essas fotos, mano. Tipo, essa mina aqui tem a mesma cara da outra da porra do quadro. É o prompt da época, essa porra.
Mazarin, que foi nomeado chefe de governo e ministro 4 dias depois da morte do rei Luís XIII. Muita gente já acreditava que os dois eram amantes e que esse segundo filho foi mandado para a prisão para que não pudesse reivindicar o trono um dia. Essa ideia da rainha ter tido um outro filho é desmentida por historiadores que analisaram documentos sobre a monarquia francesa, porque não tinha como a rainha Ana ter escondido uma gravidez, dado à luz e ainda ter escondido a... Pô, é foda. Mas vou te falar, Brad, se tem uma época que dava pra esconder uma gravidez, dependendo do contexto, é nessa época aí, porque a galera usava roupa pra caralho, né? criança sem que esse E a, fato e a- fosse devido e a... a estética era um pouco mais da galera ser mais gordinha, né? Então, se pá, não era tão difícil, não. relatado. Mesma coisa que a hipótese do irmão gêmeo. O parto acontecia na presença de várias figuras da nobreza. Nascer 2 crianças seria notado pelas pessoas ali. E a historiografia francesa é rica. Caso Luís XIV tivesse um irmão gêmeo, isso ia ter aparecido nos registros. Claro, Alexandre Dumas explorou essa Alexandre Dumas é foda. história no último capítulo da saga dos Três Mosqueteiros. Tem um filme Ah, mas então tem. É porque assim, eu conheço o Duma, o Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros. Aí eles fizeram, tipo, meio que. É como se fosse um spin-off, né? Dos Três Mosqueteiros, né? Ah, então faz sentido. bem popular com o Leonardo DiCaprio que conta essa história. O Homem da Máscara de Ferro. Que... Ué, o elenco, maior puta elenco, velho. DiCaprio, Depardieu. Esse mano aqui que é bom ator que eu esqueci o nome. Bom também. O Malkovich. John Malkovich. Eu acho maneiro, cara. Acho que o filme é responsa. mostra o prisioneiro usando uma máscara de ferro mesmo, mas os documentos que falam sobre o prisioneiro real desmentem que a máscara de ferro. Quando menciona a máscara, dizem que ela é de veludo e ele sequer usa velo o tempo todo. Só foi obrigado a cobrir o rosto depois de 1687, depois de... Porra, de veludo, mano. Porra, também é quente pra caralho, né? Porque lá é frio também, né? quase 20 anos preso já. Isso. Pô, mas aí convenhamos também. Se tu mete o Homem da Máscara de veludo, não ia ser maneiro, pô. Pô, fazendo sentido. O Homem da Máscara jeans, então não vai ficar maneiro. Tem que ser de ferro pra dar um bagulho. O Homem da Máscara do Batman não vai ser maneiro. Tem que ser o Homem da Máscara de ferro pra dar um... Podia mudar de prisão ou rezar na Bastilha, já nos anos finais da sua vida. Quem popularizou bastante a história da Máscara de Ferro foi o Voltaire, que também passou um tempo na Bastilha, isso depois da morte do prisioneiro. E é provável que a máscara que o cara eventualmente usava fosse mais uma brincadeira sádica do Santo Tomás do que uma necessidade para manter a identidade dele em sigilo. Numa das cartas que o Santo Tomás enviou pro Louvois, ele disse que esses malucos eram ruins pra caralho, velho. De idade média, brother. Os caras eram tipo sangue no zóio, era tipo, porra, brother, tribunal do crime o bagulho, mano. Os caras eram ruins, brother. Os caras mandar o cara ficar com a parada só por ele ser um arrombado, mano. Essa possibilidade é muito grande. Que inventava histórias mirabolantes sobre o prisioneiro pra zombar deles. Talvez os guardas ou outros prisioneiros. E ele pode ter obrigado o cara a usar a máscara para trazer fama para si mesmo, como se ele estivesse ali cuidando de um prisioneiro muito importante. Não dá para dizer que não deu certo. Até hoje a gente tá falando dele. Às vezes é qualquer um maluco, né? Esse pá, os caras são filho da puta. Tem filmes, livros, peças de teatro, pinturas sobre o Homem da Máscara de Ferro e as histórias sobre quem seria aquele prisioneiro e qual o crime ele teria cometido correram a França no século XVII. A galera pode pensar que se o cara era uma incomodação tão grande, por que não mandaram ele pra guilhotina de uma vez? Mata o cara e resolve o problema. Mas isso seria inviável. Primeiro porque podia ser um escândalo político que jogasse mais luz numa questão que os caras queriam manter escondida. E segundo, porque a guilhotina ainda não era usada na França. Ela só passou a ser utilizada para executar penas de morte depois que teve início a Revolução Francesa. Vamos falar a verdade? Com a burguesia aí do jeito que tá aí, ó. Estupro coletivo, matar cachorro... Tá bom pra voltar uma guilhotina aí, né? Não tá maneiro? Francesa. E a última vez que ela foi utilizada para executar alguém foi em 1977, faz menos de 50 anos. E caso tu queira saber qual crime foi cometido para que essa pena fosse executada, é só tu assistir o nosso último vídeo exclusivo para Vogalovers de carteirinha. Pra quem não tá ligado, o Vogalizando tem um clube de membros aqui no YouTube, onde a gente lança vídeos extras que saem mais... Aí, ó, quem quiser, pô, vale a pena, hein?
Bolado o conteúdo do... Mais ou menos a cada 15 dias. O último foi esse sobre a última execução na guilhotina, mas tem mais de 75 por lá já. Para ter acesso a eles, é só virar membro do canal aqui no YouTube e assinar o plano Vogalove de carteirinha, que já vão estar todos eles liberados na hora. É papum e tu ainda ajuda o Vogalizando a continuar existindo. É isso aí. Agora, além de ser irmão gêmeo do rei, tiveram outras teorias sobre quem seria aquele prisioneiro. Eu vi isso aqui no Instagram. Maluco lá no meio da Câmara de Deputado lá meteu um chapéu de alumínio. Misterioso. Talvez o general Vivian de Boulogne, que atuou durante um cerco, mas preocupado com o avanço das tropas inimigas, ordenou uma retirada apressada e deixou para trás munições e homens feridos, enfurecendo o rei Luís XIV, que mandou que ele fosse preso em Pinheirol. Essas informações estavam em cartas codificadas encontradas em 1890. Numa delas estava escrito que o prisioneiro tinha que ser trancado numa cela e vigiado à noite, mas estava autorizado a percorrer a muralha durante o dia com um 330, 309. Números esses que eram códigos, podiam significar máscara, o que seria um indício forte de que esse general seria o prisioneiro misterioso. Mas o Vivian foi libertado da prisão em 1691 e morreu 6 anos depois de ter morrido o verdadeiro prisioneiro na Bastilha. Então, não era ele. Outro candidato forte era um diplomata italiano chamado Ercole Antonio Maccioli, que trabalhou para o Duque de Mantua na venda de uma cidade fortificada que ficava na fronteira com a França. Eu tô só repetindo os nomes dos caras, né? É que tem uns nomes interessantes. Depois que recebeu a comissão, o cara acabou vazando informações para os espanhóis, inimigos dos franceses, e foi... mano, nessa época aí, brother... Pô, vou te falar, brother. Essa porra rola hoje pra caralho, mano. Esses crimes aí dos caras te renovar de uma nação pra outra e tal. Mas antigamente o bagulho era mais salgado, brother. Sequestrado por soldados franceses e preso em Pinheirol. Uma coisa que fez muita gente associar o prisioneiro misterioso com o Maccioli é que na certidão de sepultamento do prisioneiro foi usado o nome Marchioli. Mas cartas do Saint-Mas confirmaram que o Maccioli nunca foi para o Forte dos Exilados e nem para a Bastilha, enquanto é certo que o prisioneiro misterioso morreu lá. Uma terceira hipótese forte diz que ele simplesmente era Eustache Dauger, o mesmo nome que estava na primeira carta enviada para o Saint-Mars. Mas e aí, quem é o Eustache Dauger? Quem seria o Eustache Dauger e o que ele fez para ser mandado para a prisão naquelas condições? Alguns historiadores já se fizeram essa pergunta e buscando pelos registros. Ele foi o primeiro membro do Slipknot. Vocês estão ligados, né? O Homem da Máscara de Ferro, número 1. Sobre o nome Dauger e similares, se chegou em François Dauger de Cavoy, um cara casado com uma dama de companhia da corte da mãe do Luís XIV, relativamente próxima do rei, e o terceiro filho do casal se chamava, adivinha, Eustache, e o cara assinava como Eustache Dauger de Cavoy. Ele assumiu a liderança da família depois que o pai e os irmãos mais velhos foram mortos em batalha. Ou seja, Eustáquio Douglas de Carvalho. E se envolveu em alguns escândalos. Em 1659, quando tinha 21 anos, foi convidado para uma festa de Páscoa onde a galera acabou se passando. Comeram carne de porco, bateram no idoso e até fizeram um tipo de ritual satânico. Bateram no idoso. Isso foi uma gastação ou rolou mesmo? Comeram carne de porco, bateram no idoso e até fizeram um tipo de ritual satânico. Não dá pra saber o que realmente aconteceu. Mas o bafafá foi tanto que o pessoal que estava na festa foi investigado e alguns dos envolvidos foram presos. Do que aconteceu com o Dauger não se tem registro, mas em 1665 é possível que ele tenha matado um cara durante uma briga e depois que a mãe dele morreu, pouco da herança ficou para ele. Os irmãos foram mais beneficiados e o cara ficou endividado. Ele podia ser o Homem da Máscara de Ferro, mas em 1953 o historiador Georges Mongredier publicou algumas cartas que mostravam que o Dauger já estava preso em 1668 na prisão de São Lázaro, um ano antes da prisão do... É tipo o Conde de Monte Cristo, né? As prisões eram meio que nas ilhas mesmo, porque aí ficava mais difícil de fugir, né? Porque também a segurança nessa época não tinha câmera, né? E nem fuzil pros caras ficarem ali de cima ali. Os caras tinham que meter a porra da prisão no meio do mar, né? Prisioneiro misterioso. E o Dauger ficou lá pelo menos até 1680, enquanto nessa época o Homem da Máscara de Ferro estava em Pinheirol. Infelizmente, ainda hoje ele é entidade. E o crime desse prisioneiro... Toda vez que ele fala Pinheirol, eu acho que é Pinheiral. Cara, o cara tá em Pinheiral, velho.
um mistério. O que se tem são especulações de que ele foi contratado para fazer um serviço secreto e, para garantir o silêncio dele, foi preso. Talvez matar alguém, sequestrar alguém, sumir com algum documento ou feito alguma maldade em nome do rei ou algum nobre. Podia ser um parente do rei, uma das figuras mais importantes da corte, já que era tão secreta assim a identidade dele e tanto esforço era dedicado em manter ele em segredo. Podia ser um filho do revolucionário inglês Oliver Cromwell, um irmão do rei com o rosto deformado, ou até o próprio pai biológico do Luís XIV. Pô, mano, e falou aí, irmão do rei com o rosto deformado, eu já vi algumas paradas que antigamente tinha muito assim do filho nascer com alguma deficiência, alguma parada de nascença no rosto, ou até antes deles saberem das questões de doenças mentais e tal, os caras tinha candando que era preso e o cacete, mano, tá ligado? Era bizarro, brother. Aí eu volto a falar, né? Aí a galera quer voltar porque antigamente os caras querem, porra, os caras querem ser medieval, mano. Porque os nossos antepassados tinham honra. Porra, tinha honra, brother. Você tá maluco, brother? Os caras morriam se cagando com 30 anos, pô. Que não seria o Luís XIII. O Luís XIII e a Ana já viviam separados e sem filhos há mais de 20 anos quando Luís XIV nasceu. O nascimento dele foi muito celebrado na corte, foi descrito como um milagre. A rainha engravidou várias vezes, mas a gestação não foi pra frente. E até então, o próximo na linha de sucessão... Pô, antigamente dava muita merda, né, brother? Bagulho de gestação também, né? Pô, foi mal. Antigamente dava muita merda bagulho de gestação também, né? Devia ser... Cara... Devia ser tudo muito complicado pra você conseguir gestar, né? Porra, alimentação, clima, tudo devia foder a gravidez ali. Só que a galera ia tentando, né? E foda-se, né? Tentativa e erro. Tu vê aí reis, pessoal que teve, sei lá, 10 filhos, eles era pra ter 20, né? Pá. Era o Duque de Orleans, um inimigo do cardeal Richelieu. Daqui, né não? Orleans e Bragança? Pessoal aí da família real que tá aí até hoje aí, enchendo o saco aí. O principal ministro do rei, que temia perder o cargo e a vida se o duque assumisse o trono. Então, para evitar que isso acontecesse, ele chamou um outro cara para gerar um herdeiro no lugar do rei. E depois que o plano deu certo, esse pai biológico pediu dinheiro para manter o segredo e foi preso. Não se tem provas de nada disso, assim como também não se tem provas de que o prisioneiro seria, na verdade, um filho ilegítimo do Luís XIV. Mas muita gente alimentou essas histórias. Veja bem, uma das amantes do rei teve um filho com ele, o Luís de Bourbon. Mas a história oficial desse menino diz que... Porra, e antigamente, mano, os caras não tinha camisinha, não tinha porra nenhuma, os caras saíam fazendo filho e amante. Porra, mano. Os caras falam de família tradicional, antigamente era uma putaria do caralho, velho. Hoje ainda é, mano. Só que, porra... Tá ligado? A galera dá uma... Antigamente era céu aberto. Era putaria, cantava céu aberto. Ele morreu aos 16 anos depois de ser enviado como soldado para Flandres, ainda tentando conquistar o amor do pai. A relação dos dois era conflituosa. O gurizão foi mandado para a corte de um tio e lá disse que foi seduzido por um dos amantes desse tio. E para esconder essa vergonha, o rei mandou prender o filho. O que eu tô falando? E forjar a morte dele. Provável que esse prisioneiro não tivesse ficado tão conhecido se as medidas para manter a identidade dele em segredo não fossem tão rígidas. Se criou uma série de lendas ao redor do prisioneiro. Uma delas, de que tinham 2 mosqueteiros do lado do cara preparados para matar ele caso ele tirasse a máscara. E uma dezena de candidatos disputam o posto de homem da máscara de ferro. Mas mesmo com todas essas... Esses dias, tava pensando nessas paradas assim, dessas palavras, né? Quando eu era criança, eu não entendia, claro que eu não entendia o termo mosqueteiros, né? Eu achava, eu via nos desenhos os caras com a espada, eu ficava imaginando que os malucos matavam de mosquito com a espada, né? Só que aí o nome daquela espada é mosquete, né? Aí depois que eu me liguei nessa porra. Hipóteses, o mais provável é que não fosse uma figura proeminente na época e nem ninguém que mudaria a história da França. Algum registro disso haveria.
Então, mesmo mais de 300 Só serviu pros caras ficar especulando a historinha da parada. Aí, mano, essa parada eu tava ouvindo a história aqui e tendo uma reflexão sobre essa questão. Tudo isso aqui é catalogado e tem historiadores que se debruçaram pra saber a história e tal. Aí tu pega, mano, que tipo, cada época os caras tinham uma história, uma explicação dessa porra desse candango aí com a máscara de ferro, tá ligado? Aí, mano, eu não quero dar uma de cético do ateuzão maluco, mas, pô, é pra tu ver como você pega, assim, várias épocas. Se tu pegar, tem vários livros, várias documentações e cada um... Aí pelo telefone sem fio, cada um conta uma história diferente. Aí o cara vem me falar que a porra de um livro feito há mais de 2000 anos, que tá tudo certinho, é tudo aquilo ali, exatamente aquilo que tá escrito ali, tá ligado? Que você tem que seguir pra sua vida. Eu acho que, mano, essa parada é isso aí, brother. É documentar, redocumentar, tanto na ciência como nessas áreas de humanas, na história e tal, brother. Tu não pode se deitar numa história e achar que aquilo ali é pra sempre, vai ser aquilo ali. Vai aparecendo coisa nova, tá ligado? Dá pra seguir, igual, tipo, porra, seguir a história do Homem da Máscara de Ferro como se fosse minha filosofia de vida. Até porque não tem nada pra seguir. Mas... como se a história ia mudando, tá ligado? Fica a reflexão. anos depois, o mistério continua e talvez a gente jamais saiba a resposta de quem foi o Homem da Máscara de Ferro. Parabéns, tu chegou no fim do vídeo. Então, não se esqueça de deixar aí o teu like, se inscreve aqui no Vogalizando Já ganhou alguma coisa, né? se ainda não for inscrito. E confere também o nosso outro canal, o Story Cinema. A gente fala sobre isso aí mesmo, Story Cinema. É porque é a vibe que eu gosto. Eu gosto de pegar as histórias do bagulho de cinema e ver, tipo, as conexões. Eu acho isso maneiro. Acho que a próxima eu vou reagir a um desse canal dele aqui. Os nossos vídeos também estão sendo disponibilizados ali no Spotify. E tu pode conferir lá também o nosso podcast, o podcast do Vogalizando. Onde o Mark e eu vamos contar algumas curiosidades. Então é isso aí, galera. Hoje eu vou parar por aqui, vou fazer só esse. Foi um bagulho mais, tipo, Telecurso 2000 ali, só pra gente saber uma historinha, deu só mais pinceladas. Não foi nada de cultura. Assim, tipo, na verdade, eu escolhi esse vídeo aqui porque ele tinha um elo entre... Porque eu tenho tentado fazer coisas assim do meu interesse. Eu gosto de história, gosto de cultura pop, dessas paradas. E então assim, Pô, perdi o fio da meada. Kurt veio aparecer aqui. Então assim, eu escolhi o vídeo por causa disso, né? Pra ter esse elo. Só que ele falou pouco da questão do filme. O que de boa, porque é uma história interessante, assim, de você ter o prisioneiro e ninguém saber quem é o cara. E a galera ter a perspicácia de pegar isso e transformar numa história sedutora pra quem ia falar seduzente. Seduzente pra quem curte o cinema e tal. Eu achei maneiro. Mas é isso aí, galera. Esse aqui foi meu react de hoje, nessa quinta-feira de março. Vamos aí pro nosso próximo amiguinho. Pode vir, Card. Tem calma não. Vou interromper a gravação. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tamo junto.